Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nosso episódio hoje será transmitido pela TV Zumbi e pelo canal Universitário. Eu sou Jéssica Marcelo e você está no Elas Sim, o poder da mulher na TV. E hoje nós temos o prazer inenarrável de receber uma jovem advogada com uma carreira brilhante e ainda muito promissora. É ela, Dilmara Araújo. Tudo bem, Dilmara? Tudo bem, Jéssica. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje podendo falar com todos vocês. Muito bom. E claro, Dilmara, como você tem um currículo brilhante, cheio de coisinhas, a gente vai ter muito assunto hoje, né? Vamos começar do começo. Conta pra mim um pouquinho da sua história. Eu sou de Salvador, né? Eu tenho 33 anos. Eu vim morar aqui em São Paulo com 17 anos. Então, eu terminei o ensino médio aqui, o segundo e o terceiro ano. Entrei na faculdade, então eu cursei a universidade aqui, eu fiz a FMU, né? E eu termino a faculdade, na verdade, no 9º semestre, eu resolvi fazer a prova da OAB para poder testar, né? Que a gente pensa assim, eu vou fazer, vai que. Uhum. E esse vai que deu certo, passei. Yes! Que delícia! Exato. Então, aí eu passo na OAB com 23 anos, ainda cursando, só que nesse interregno de tempo eu preciso trancar a faculdade. Uhum. Então, eu passei e peguei meu certificado de aprovação, tranquei o 10º semestre e voltei no ano seguinte para poder terminar. Sim. Só que ainda assim eu não fui levar o meu certificado de aprovação na OAB para poder pegar a minha carteira da OAB. Por quê? Porque na época eu era coordenadora pedagógica de um curso jurídico para concurso público, Sim. o CPJU. Uhum. Que é o polo principal em Manaus, mas tinha um polo aqui e eu estava no polo daqui de São Paulo. Tá. E eu tinha muitos atravessamentos, né, em relação a isso, porque eu era uma mulher negra nordestina que estava ingressando na advocacia paulista e os meus referenciais naquele lugar que eu trabalhava eram de homens brancos e eu acreditava que aquilo não era para mim. Quantas de nós já não ouvimos, né? Você não é capaz. Exato. Mas tem que ser o nosso motivo de vida provar que esse povo não está correto. Exato. E assim, isso me pega muito porque eu levei definitivamente um ano para poder ir na UAB, né? Levar a documentação para poder pegar a carteira. Sim. Então, eu só começo a advogar mesmo, foi em 2017, salvo engano, ou foi 2016, algo assim. Sim. Por conta desse atravessamento que eu tive. E aí, eu comecei por direito tributário, que Sim. eu estagiei na PGFN, né, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, uhum. e eu amava direito tributário. Então, a minha segunda fase foi em tributário, e eu fiz IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, tá. que fica na Paulista, na Rua Bahia, né? Então, a partir daí, eu comecei a escrever sobre parcelamento tributário, porque também foi o assunto do meu TCC. Uhum. E nisso, uma pessoa, um cliente, leu esse artigo meu, conseguiu o meu contato, e a partir daí que eu entro no mundo da advocacia. Literalmente. Literalmente, tá exato. Certo. Mas me conta uma coisa. Por que direito? Eu sempre soube que eu ia ser juíza. Eu sempre soube. Então, eu fiz, inclusive, o concurso para a Procuradoria. Uhum. Passei na primeira fase, na segunda fase eu não passei, e aí depois eu comecei a pegar muita demanda, porque a advocacia autônoma, você não consegue também conciliar com o estudo necessário para você passar no concurso público. Sim. Então, por isso que quando a gente vê os recortes de pessoas na magistratura, por exemplo, você não vê uma representatividade negra. Porque a nossa vivência, a nossa experiência nesse lugar é diferente, né? Com certeza. Eu sempre falo que a gente precisa estar muito ciente de onde se sai, não exatamente da onde se chega. Então, é importante em toda a trajetória analisar da onde se sai. E você falou sobre representatividade
no direito, na magistratura. Fala para mim como é o universo do direito hoje. Hoje, apenas 15% dos magistrados se declaram pessoas negras, né? Sim. 12,8% são pessoas pardas e 1,7% são pessoas negras. Ou seja, quando você olha as decisões, você consegue entender o porquê do encarceramento em massa, né? Considerando que a gente tem 74% da população que está presa no Brasil são pessoas negras, ou seja, são 860 mil pessoas presas, 460 mil são de pessoas pretas. Sim, a gente enxerga que isso é um grave problema que tem raízes históricas, né? A nossa população, nossa sociedade, ela foi constituída sob violências e violências de grupos específicos. O grupo de pessoas negras foi realmente bastante acometido ao longo dos anos nessa história. Mas a OAB tem observado essa situação e tem criado estratégias para combater essas situações? Sim, acredito que a gente conseguiu avançar muito, né? Quando a OAB Nacional reconhece a Esperança Garcia como primeira advogada, mulher negra, porque Esperança Garcia, ela escreveu uma carta, né? E nessa carta ela relatava não só a opressão que ela vivia, a violência, mas ela pedia a liberdade. Então, era uma petição. Sim. Então, quando vem esse reconhecimento de Esperança Garcia como primeira mulher advogada, mulher negra, então a gente tem assim um afago, um acalento, porque o apagamento da história do povo negro, ele é muito perceptível, né? Quando você vê que, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, ela não é lida nos colégios. As pessoas não sabem quem é a primeira romancista negra do Brasil que escreveu Úrsula, que cai nos vestibulares. Pois é. Não sabe que é uma pessoa negra que veio do Maranhão. Exatamente. Então, assim, o apagamento, ele está muito enraizado, porque quando você pensa que o protocolo de perspectiva racial e o protocolo de gênero vem para trazer que o judiciário consiga aplicar decisões iguais e paritárias, considerando as desigualdades que a gente encontra, a gente percebe que a gente está conseguindo avançar. E a OAB vem de encontro a isso, lançando, inclusive que vai ser lançado agora dia 24, na OAB São Paulo, o Observatório. Sim, muito interessante. E além disso, acredito que foi ontem, salvo engano, que teve a votação para o 5º Constitucional, que possibilita o advogado que já tem uma experiência, que tem um currículo, uma reputação ilibada, de fazer parte, né, do tribunal como desembargador, mas não um desembargador de carreira, um desembargador que foi nomeado, que foi indicado pela OAB e foi nomeado pelo governador do estado. Sim. Então, saiu 2 listas, não, né? Então, as listas agora vão correr, tem outros processos agora. Mas a gente tem aí pessoas negras que estão concorrendo. Ah, isso é muito bom, hein? Bom, eu quero saber uma coisa, Dilmara. Como foi o papel da educação na sua mudança de perspectiva? Na sua trajetória, na sua vida, como que isso impactou? Da educação racial, você diz? Ou educação? Na educação. A educação sempre fez parte da minha vida, né? Então, assim, eu sempre fui muito Já foi de aluna a professora, né? Como você já deixou claro aí. Sim, exato. Eu sempre fui muito estudiosa, então eu não dei trabalho para minha mãe nesse sentido. Então, assim, eu não tive nenhum... eu não passei por nenhum processo de, não estudou. Não, eu sempre estudei. Foi nerdinha, assim, tipo eu também. Eu também era desse time. Exato. Eu sou dessas que defendo a educação a todos os lugares que Porque vou. eu acho que a educação, ela é o ponto de transformação. Então, se você não tiver uma boa educação de base, você não vai conseguir ir muito além. Exatamente. Porque não adianta você conseguir um título de alguma coisa, você não sabe escrever uma redação perfeitamente. Então, você precisa ter uma educação de base para poder você conseguir construir uma carreira sólida. Exatamente, até mesmo para sonhar, né? A gente precisa ter acesso a essas possibilidades todas. Bom,
é uma pessoa dedicada à educação em vários lugares, em vários pontos da sua história. E agora conta pra mim essa história, essa sua experiência como coautora de livro. Ah, foi um presente, né? Uhum. Porque, assim, isso surgiu pela Daies, que é a coordenadora, né, da AGU na área de licitação. Então, eu falei muito do que a minha parte, minha contribuição no livro foi sobre compliance no setor privado. Que inclusive é uma das suas especialidades, né? Exato, porque eu implemento compliance nas empresas e a partir de uma conversa de como é o atravessamento para você conseguir implementar isso e ter de fato a intencionalidade do líder da empresa em querer implementar o compliance antidiscriminatório, é que bom. veio esse convite. Muito bom. Mas assim, só pra gente deixar o povo lá de casa sabendo super, explica pra gente melhor o que é esse compliance, que é um termo em inglês que está sendo super utilizado e que é bom a gente saiba, né? É muito simples. Compliance significa agir conforme as regras, agir conforme a lei. Então, existe uma lei que essa lei precisa ser aplicada naquela empresa. Então, o compliance antidiscriminatório, ele não só visa o combate a ações discriminatórias de assédio, de racismo, de lesbofobia, LGBTfobia, como de inclusão de pessoas, né, PCD, dentro daquela empresa e fazer com que a alta gestão tenha o comprometimento de entender que uma empresa diversa, ela consegue produzir mais. Porque quando a gente pensa que temos 56% da população negra, 28% mulheres, quem é o seu consumidor? Pois é. Se todas as empresas olhassem para esses números e mudassem as suas formas de abordagem, talvez elas tivessem mais lucro. E é importante a gente falar isso, né? Exato. Essas medidas todas que as empresas enxergam, na maioria, como custo, elas podem podem ser revertidas em lucro. E são, porque tem dados, inclusive, que falam sobre isso, que as empresas mais diversas, elas conseguem não só aumentar seu poder econômico, como ter decisões mais assertivas, entendeu? Então, quando a gente tem um compliance, por exemplo, trabalhista, a gente vai garantir com que o MPT não vá fazer uma fiscalização e encontre lá algo, entendeu? Porque já vai ter tido a prevenção. Então, é mesmo uma forma de você prevenir, para que não venha uma sanção punitiva, vamos supor assim. Tá. E é nesse lugar que entra a Comissão de Igualdade Racial? Não. A Comissão de Igualdade Racial, na verdade, ela veio de muita articulação. Sim. Né? Porque somos mulheres pretas em movimentos, mulheres políticas, e estamos sempre nos movimentando. Então, assim, como que funciona, né? Para poder quem está em casa entender. São gestões, né? Então, foi a gestão de 2022 a 2024, que foi a gestão passada, e que eu recebi o convite para poder presidir a Comissão de Igualdade Racial. E no decorrer da gestão, a gente recebeu muitas pessoas negras gays. Então, eu falei, por que não a gente fazer a intersecção? E em nenhuma das reuniões de presidência, que tem reunião mensal de presidentes de comissão. Sim. Aí eu pedi a palavra e falei da importância de trazer a diversidade sexual para dentro dessa comissão, já que não iria ter uma comissão específica. Sim. Então, por isso que no primeiro momento igualdade racial e diversidade sexual. Sim. Só que daí muda-se a gestão. Muda-se a gestão, novos acordos são feitos. E a gente conseguiu que fosse, de fato, separado, porque é importante que tenha... Todas as duas demandas são muito importantes. Exato. E, assim, por mais que a gente tenha colocado, né, a equiparação da LGBTfobia, da lesbofobia,
ao racismo, a gente consegue também entender que são situações e são dores diferentes. Distintas. Uhum. Então, por causa disso que na gestão atual, agora eu presido a Comissão de Igualdade Racial e a pauta da diversidade sexual ficou com outra pessoa, porque eu estava nessa pauta como aliada. Sim. E por entender a necessidade de tratar sobre isso. Então, na comissão, a gente tem feito muito trabalho de inclusão da população. Sim. Porque a Casa da Advocacia, ela não é só dos advogados, é da sociedade civil. É da sociedade. Exato. Então, por exemplo, fizemos agora uma ação em que a gente convidou empreendedoras negras. Pronto, mas a gente precisa fazer esse link. Empreendedoras negras para poder exporem os seus trabalhos. E, assim, foi um sucesso absoluto, trabalhos manuais, assim, sabe? E elas venderam muito, graças aos deuses. Né? E foi um sucesso, elas ficaram muito felizes. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que também não só fazer palestras sobre letramento racial, mas, de fato, agir. Agir, né? Pelo letramento. Exato, concordo com você plenamente. Porque o Black Money precisa rodar entre a gente. Esse conceito é muito bom e é isso que muda. Porque, gente, o que move a sociedade é o dinheiro. A gente não tem que ficar com essa postura altruísta. E, assim, é claro que a gente tem que ser altruísta, mas assim, de deixar para lá o dinheiro, não. A gente precisa saber que esse lugar também é nosso, de prosperar. Exato, até porque eu acredito que que o dinheiro, ele foi demonizado para poder a gente não querer. Exato. Porque as pessoas não negras, elas amam o dinheiro. Por que a pessoa preta não tem que amar o dinheiro? Não, gostem também, viu, gente? Porque o dinheiro faz você pagar o seu aluguel e você dorme bem. E isso, faz você ter mobilidade social. Exato, o trabalho precisa ser remunerado. Exato. E de maneira justa. Exatamente. Tá? Porque se a gente também for fizer essa análise no mercado de trabalho, a gente observa que os salários são menores, que a remuneração é irrisória diante do trabalho que exerce. Mulher, né? Nós temos outros atravessamentos, né? Para além da cor, a gente ainda tem o atravessamento de gênero. E no mercado de trabalho isso é bem importante, né? É bem visível. Sim. Mas fala para mim um pouquinho da sua experiência com o Instituto. Então, eu recebi um convite recentemente para poder compor o Conselho Consultivo do Instituto Black Birthday, que é o instituto que ele é presidido na verdade, a Patrícia Santos, ela é vice-presidente, né, desse conselho, foi através dela que me veio o convite, e que tem muitos projetos sociais para poder serem implementados nas periferias. Então, participar desse conselho me fez nascer a vontade e a necessidade de querer também fazer algo voltado para crianças. Sim. Então, a partir daí, eu estou presidindo agora o Instituto Mundo de Todos, que foi pensado por mim numa reunião que eu tive com a Luciana Amaro, que é uma conselheira da OAB São Paulo. Sim. E a gente juntas estamos levando isso agora para registro, deve sair em breve o CNPJ, mas os projetos já estão em andamento, porque a importância da gente tratar as crianças como crianças e entender que as crianças atípicas precisam ser incluídas. Isso é muito importante. As professoras, às vezes, não estão preparadas para receber aquela criança. Porque não teve uma preparação mesmo de como lidar, de como tratar. Eu acho que nesse lugar existe até a dificuldade do diagnóstico. Exato. Né? Assim, nossas crianças, elas têm uma dificuldade de acesso a ferramentas de saúde para o diagnóstico de neurodivergência. Exato. E a partir do momento que elas são diagnosticadas, elas são introduzidas no universo acadêmico, no universo da escola, sem nenhum suporte. Então, também é importante para que a gente faça o diagnóstico e pense mecanismos de introduzi-las de uma maneira menos traumática possível, né? E aí você pensa como o racismo atravessa em todas as esferas, né? Sim. Por que ele é institucional? Agora, recentemente, a gente viu a criança que foi espancada por 5 alunos, uma criança de 11 anos, e que veio a óbito, porque foi em 2 UBS, atendimento
né? Depois foi para o hospital, onde detectou a morte cerebral. Mas aí eu te pergunto, essa criança era que cor? É isso. Será que se fosse uma criança branca, não teriam feito uma tomografia? Teria esperado? Porque ela passou por 2 unidades de atendimento de saúde. Não foi examinada? O que foi que acontece aí? E cadê os professores? Que ninguém viu 5 crianças espancando uma criança porque não quis ficar com ele? Que esse foi o motivo, né? Meu Deus. Então, assim, acho que preparar a instituição, preparar as professoras, né? Exato, preparar as professoras, que também não são exclusivamente culpadas, né? Porque a criança tem que ter educação de casa. Então, eu acho que o Instituto vem muito nesse lugar de olhar não só para a escola, mas de olhar também para os pais. Então, os projetos, eles são projetos dinâmicos que incluem o pai e a escola, para que ele consiga participar também um pouco mais da educação do filho, e também que ele consiga entender como que o seu filho está sendo tratado ali. Isso. E ele tem um local? Ele vai ter uma estrutura? Vai ter, se os astros quiserem. Agora virei... Olha, já estamos quase. Exato. A gente fez o requerimento, né? Porque a gente consegue solicitar a concessão do espaço pelo sistema SEI do governo. Então, a gente já fez o cadastro e agora é só esperar mesmo ver quais são os lugares que tem disponível para a gente começar a colocar para poder rodar. Isso, mas no primeiro momento seria para atendimento aqui na cidade de São Paulo. Exato. Entendi. No primeiro momento, sim. Ai, que lindo, gente. Eu já quero ver isso rodando e, inclusive, já é tema para sua próxima vinda aqui, que eu quero que você me conte como que está sendo a experiência da implementação, porque, assim, eu tenho um particular olhar carinhoso pela educação e muito educação mais infantil, né? Pela educação infantil. Eu acho que é onde a gente muda o jogo, sabe? Isso é a base. É a base. E uma base bem feita... Porque ninguém nasce racista, se torna. Exatamente. Uma base bem feita muda tudo, né? Então, quando a criança de pequeno, ela ouve que ela pode tudo, que ela consegue... E humanizar, né? Exato. Humanizar essas crianças negras, as crianças atípicas. O Instituto, ela não é só para crianças negras e atípicas, é para crianças de modo geral. Mas a gente tem esse recorte, obviamente, porque são 2 mulheres pretas na presidência, tocando. Então, é assim, até porque eu consigo ver que a criança negra passa por um atravessamento e a criança branca passa por outro. Então, é importante trazer esse olhar diferenciado de como que a gente consegue fazer essa inclusão. Mas outra coisa que funciona muito bem também é as estratégias antirracistas utilizando a criança como agente multiplicador da sua casa. Sim. Então, quando a gente ensina a criança não negra que ela precisa respeitar a outra, a diversidade, a beleza do outro, essa criança volta para a própria casa e ensina para os pais, e ensina para todo mundo que convive naquele seio familiar. Mas para poder isso ter uma efetividade, o pai precisa estar incluído. Com certeza. Porque se você não conseguir levar o pai, a mãe, o responsável legal, né, que seja, para alguma atividade pedagógica que faça ele entender de forma lúdica o porquê daquilo, a criança vai chegar em casa trazendo a pauta e vai ser rechaçada. Então, precisa ter esse cuidado. Então, assim, é muito mais profundo. Essa conexão, ver. Exato. Bom, eu gostaria que você falasse para as pessoas qual é a sua rede social, porque eu vejo que a gente tem muito tema para falar, a gente tem muitas coisas que a gente pode evoluir, pode seguir, e tem coisas que já estão no forninho aí, né? Como, por exemplo, o próprio Instituto, que já estão no forninho. E onde que as pessoas conseguem acompanhar todas essas suas lutas e vitórias, né? Que é bom deixar bem claro que a gente está aqui cheia de vitórias para comemorar. Fala pra gente. No Instagram, ADV_Dilmara, é DIUMARA Araújo. Pronto. ADV_Dilmara Araújo, tudo junto. Isso. Muito bom. Bom, a gente tem que
que dizer para você que esse currículo é incrível. Eu acho que se a gente fosse falar cada pontinho desse currículo, a gente não saía daqui hoje, né? O que é uma coisa maravilhosa e mostra para as meninas aí em casa que sim, o direito é uma área possível, né? É possível. É uma área possível, é uma área muito interessante e que tem muitos desdobramentos, né? Porque às vezes a gente fica imaginando o direito só o advogado, o tribunal e aquela coisa que a gente tem mais acesso, Sim. né? E tem muito mais coisa que pode... É o que eu falo, a pessoa preta já nasceu advogada. Pronto. Porque para Se poder... defendendo. Porque para poder ela existir e sobreviver, ela precisa saber se defender. Muito Então, eu acho verdade. que é basicamente isso. Quando você tem que ir para o mercado, ou tem que ir para um lugar muito bem arrumada e sair com a nota, sempre sair com a RG, um documento com foto, você já está advogando. Com certeza. Então, eu acho que esse espaço é nosso. E nós temos que ocupar. Exatamente. Ocupar com muita... Afinal, Luiz Gama, né? Afinal, Luiz Gama, não é mesmo, menina? Já dizia Luiz Gama. Exato. Né? Que viveu essa realidade num tempo muito mais árduo do que nós estamos vivendo agora, né? Advogou, né? E para ele, se para ele, em toda situação, uma pessoa que foi, né, viveu a realidade escravocrata desse país e conseguiu advogar, né? Imagina para as pessoas que estão vivendo essa realidade atual. Exato, porque na realidade, hoje em dia a gente tem mais acessos, né? Sim. Então, eu acho que o povo preto precisa de oportunidade, né? Então, tendo a oportunidade, qualquer pessoa consegue o que ela quiser com a oportunidade. Sim. Eu acho que a gente vai ter retornos para você me falar sobre os números do observatório e que, com certeza, nos próximos anos a gente vai sair desse 1 e pouquinho por cento para ir para muitos por cento, para a gente conseguir representar a nossa sociedade como ela é na OAB também. Sim. Né? Bom, o assunto tá muito bom, tá muito gostoso. Por mim, a gente continuava aqui, ó. Mas, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria de saber se você quer mandar algum recado, uma consideração final, dar um tchauzinho para quem está aí do outro lado nos acompanhando até agora. A minha mensagem é para você, estudante de direito, você estudante, né, que um dia pensou no curso de direito como uma opção, ou que já está no curso de direito, é que eu não vou romantizar a advocacia, mas é uma profissão árdua, uma profissão que requer de você o seu melhor. E assim, estamos aqui porque a gente conseguiu. Então, se você é o seu sonho, não deixe de sonhar, continue persistindo. Obrigada. Ai, eu que agradeço, muito obrigada. E eu também quero agradecer a você que esteve aí do outro lado conosco durante todo esse episódio, que foi uma delícia, um afago no coração. E você esteve no Elas Sim, o poder da mulher na TV, que foi transmitido pela TV Zumbi e pelo canal Universitário.